Vamos começar então agora, finalmente, dentro de mais alguns segundos, a live prometida para hoje à noite. Vou apenas aguardar que está tudo ok da parte de vocês, enquanto som e imagem, para que nós possamos justamente iniciar essa nossa apresentação de hoje. Vamos lá então. Nós estamos vivendo de maneira realmente muito objetiva em termos práticos momentos de forma indiscutível, fundamentais para a nossa compreensão e ampliação na realidade de tudo que nos envolve. Nós começamos o ano, inclusive fazendo algumas lives, em que eu coloquei a ideia que nós estávamos realmente nos preparando para um processo definitivo de divulgação da verdade da questão não só ufológica, mas de início principalmente das questões relacionadas às agências espaciais, principalmente a NASA, a principal agência do nosso planeta, em termos do próprio planeta Marte, no que diz respeito à descoberta oficiosa, em termos de declarações, da própria existência de vida, ou no passado, e também talvez no próprio presente, mais a nível microbiano. E logo depois dessas lives que tratamos desse assunto, e até de alguns eventos que fizemos abordando as questões do Vaticano e também, vamos dizer assim, da conexão do próprio Vaticano, das nossas autoridades religiosas, da Igreja Católica, com os interesses de divulgação da verdade sobre a questão da vida extraterrestre, nós fomos surpreendidos, literalmente, em termos mundiais, pelas questões inerentes à pandemia que nos envolve até de uma maneira tão grave nesse momento quanto nós tivemos no primeiro semestre. Então nós passamos a vivenciar uma nova realidade, passamos a divulgar as nossas investigações e conclusões, inclusive no que diz respeito à questão da preparação para a divulgação da verdade, numa série de eventos online que realizamos na parceria com o Espaço Consciencial Cosmos, que tem à frente a Cris Amaro, e dentro das nossas possibilidades continuamos as próprias investigações, o acompanhamento de tudo aquilo que na realidade a NASA já tinha feito nos 2 anos anteriores como preparação para a divulgação da verdade que nós já anunciávamos ao longo desse ano, inclusive já na fase dos eventos online, como algo que deverá acontecer até o mês de outubro do ano que vem. Isso a partir de uma espécie de uma promessa feita pelo cientista-chefe da agência espacial, Jim Green, que em outubro do ano de 2019 afirmou justamente que a NASA, dentro de um espaço de tempo de cerca de 2 anos, provavelmente, poderia falar abertamente, finalmente, da descoberta de vida no planeta vermelho. E tudo aconteceu, vamos dizer assim, de uma maneira repentina. As coisas foram se alterando, nós começamos a interagir de outra forma, claramente com essa busca da realidade que estava sendo preparada, e estamos chegando realmente ao final do ano, agora, dentro de uma perspectiva realmente bastante positiva no que diz respeito ao próximo ano, ou seja, ao ano de 2021, quando provavelmente a humanidade vai viver de forma definitiva, salvo um retrocesso que eu acho sinceramente que não vai acontecer, a questão da liberação oficiosa daquilo que na verdade a NASA já descobriu em Marte. Ela descobriu muita coisa, ela descobriu que o planeta ostentou uma civilização avançada no passado remoto, ela já descobriu e fotografou e teve a chance de analisar fósseis da vida que existiu no planeta no passado, vem fotografando UFOs na atualidade, ou seja, existe já uma farta documentação que eu tive a chance de, inclusive, durante a pandemia, apresentar nos próprios eventos dentro dessa parceria com a Cris Amaro e o Espaço Consciencial Cosmos. Mas não foi só isso que aconteceu nesse período. Nós tivemos, há poucos meses atrás, um anúncio repentino e surpreendente que mostra o quanto o universo pode nos surpreender, e a própria pesquisa espacial, não só da Agência Espacial Americana, mas de outros cientistas espalhados pelo mundo, principalmente dentro da área da busca de vida extraterrestre, pode realmente provocar
repentinamente, sem nenhum tipo de aviso prévio, um alarde definitivo quanto à questão da vida. Então, há poucos meses atrás, um grupo de cientistas liderados por astrofísicos ingleses, com envolvimento também de norte-americanos, com envolvimento também de japoneses, entre outras nações, fez o anúncio surpreendente que haviam detectado, através de 2 experimentos de pesquisa em observatórios totalmente distintos, através de análise das ondas de rádio, o quê? O chamado gás fosfina entre 50 e 60 km de altura dentro da atmosfera do planeta Vênus. Por que a descoberta desse gás, hoje em dia já considerada como um fato, em Vênus, foi tão importante como preparação da divulgação da vida, como algo inerente à própria estrutura evolutiva do universo? Porque esse gás, conforme nossa ciência aqui terrestre tem conhecimento, ele só é produzido através de 2 processos. Ou através de processo industrial, que nós fazemos aqui no nosso próprio planeta, ou através da própria existência de vida. Ou seja, em relação a Vênus, a descoberta do gás fosfina evidenciava o quê? Ou que existia alguém na própria superfície do planeta produzindo esse gás, esse alguém evidentemente colocado aqui entre aspas, né? Ou então, realmente, nas nuvens do planeta mais quentes, vamos dizer assim, daqueles que têm uma atmosfera densa dentro do nosso sistema solar, de maneira surpreendente, existia, apesar das condições totalmente adversas, justamente algum tipo de forma de vida que estava produzindo, dentro desse processo metabólico da própria vida, o quê? O gás que eu fiz menção. Então, isso mostrou já para nós, e para a humanidade, meses atrás, o quê? Que mesmo em locais como o planeta Vênus, com uma temperatura de quase 500 graus centígrados na sua superfície, uma atmosfera onde não chove água, chove, na verdade, o quê? Ácido sulfúrico, para vocês terem uma ideia. Lá, a própria pesquisa espacial nossa, através desses pesquisadores das nações que eu fiz menção, já pôde evidenciar a presença de vida. Então, na realidade, isso é mais uma evidência de que o universo, na verdade, ele está repleto de manifestações de vida, não só primitivas, evidentemente, como também formas mais avançadas que o próprio fenômeno UFO nos garante que são capazes de cruzarem os espaços interestelares. Isso foi uma prévia que eu gostaria de passar para vocês, na verdade, retornando a assuntos que nós abordamos em lives pontuais já desde o início da pandemia, inclusive. Agora, é importante que a gente coloque um determinado tipo de realidade que envolve diretamente o Vaticano, a Igreja Católica e a NASA. O último evento que nós fizemos dentro da fase presencial no próprio espaço consciencial Cognitus, isso no mês de fevereiro desse ano justamente, ou seja, no mês anterior à pandemia explodir, em termos não só do Brasil, mas em termos mundiais. O que aconteceu? Nós fizemos um evento em que colocávamos claramente uma parceria que já existia de maneira definitiva naquele momento entre a NASA e o próprio Vaticano, dentro da qual, quando do anúncio de vida em Marte, por parte justamente da Agência Espacial Americana, nós afirmávamos que o Vaticano iria logo em seguida apoiar dentro da sua estrutura religiosa esse tipo de realidade. E é interessante que nós fizemos agora, há poucos dias atrás, no nosso último evento de forma online, agora no início desse mês, novamente uma abordagem sobre as questões ligadas ao Vaticano e os chamados fundadores, e eu pude já apresentar fotografias para quem não teve a chance de ver esse nosso último evento, que foi o de maior sucesso em termos de público desse ano, onde nós apresentamos fotos justamente de alguns cientistas do próprio Vaticano, astrofísicos, jesuítas, que são aqueles justamente que estudam uma série de áreas fundamentais para a compreensão da realidade dentro do Vaticano, já fazendo conferências, inclusive, com citações ao planeta Marte, aonde? Dentro da própria estrutura dos institutos ou sedes da Agência Espacial Norte-Americana nos Estados Unidos, ou seja,
foi a confirmação como uma prévia daquilo que nós já tínhamos anunciado antes. Agora, o que fez nós, na verdade, resolvemos fazer essa live, que vai ser uma live, não vai ser muito longa. Nós estamos justamente dedicando esses eventos maiores de forma online, com uma estrutura maior de produção, para que possamos apresentar as evidências que nós comentamos nessas lives de forma fotográfica, na forma de documentos, nesses eventos mensais dentro da série realizada com Cognos, né? Mas o que eu queria colocar para vocês? Hoje é um dia muito especial, né? Está sendo para a própria astronomia e eu diria até para a humanidade em termos gerais, pelo menos para aqueles que se veem, na verdade, preocupados com aquilo que nos envolve em termos justamente das surpresas que o próprio universo pode oferecer para a humanidade. Além do solstício, né, de verão para nós aqui no hemisfério sul, onde nós temos a noite, que é a de hoje, mais curta justamente do ano, onde a parte do dia nosso maior foi a parte iluminada pelo próprio Sol, ou seja, a parte noturna, onde nós não temos o Sol acima do horizonte, é extremamente inferior ao período de insolação que nós tivemos até poucas horas atrás. Então, além do solstício de verão aqui no hemisfério sul, que se traduz no hemisfério norte como solstício de inverno, onde lá acontece o inverno, ou melhor, desculpe, o inverso, a noite mais longa e o dia mais curto, nós tivemos hoje, como todos vocês devem estar sabendo, uma conjunção envolvendo os dois maiores planetas do Sistema Solar, Júpiter e Saturno, que eu tive a chance de observar até agora por volta de 8 horas da noite, por esse instrumento, além da observação LUNU, que vocês estão vendo aqui atrás de mim hoje durante essa live. Por que eu resolvi falar justamente dessa questão que envolveu essa conjunção anunciada já há vários meses atrás? Porque é uma demonstração, na realidade, que nós tivemos hoje, de que a humanidade, por tudo que nós estamos cientes que aconteceu nesses últimos dias em termos de interesse astronômico, por conta da conjunção, do quanto as questões que envolvem diretamente o universo podem servir como agentes justamente do despertar da humanidade para uma evolução maior, para um nível consciencial maior, que faz com que ela comece realmente a discutir o seu verdadeiro posicionamento dentro do universo, dentro das grandezas realmente que são astronômicas, de tudo que diz respeito ao cosmos, e onde a questão, evidentemente, ufológica e da própria vida, essa planetária, assume um aspecto realmente mais do que objetivo e definitivo. Então, é interessante, reparem bem, eu não vou falar aqui de astrologia, não vou falar aqui de ciências herméticas, que são áreas que eu tenho interesse, acompanho, principalmente já através do Paulo Iannuzzi e do Espaço Consciencial Cognos, da Cris, por exemplo, para citar alguns amigos envolvidos com esse tipo de trabalho, mas é curioso, né, que justamente essa conjunção, mais do que especial, em que os dois planetas foram vistos até agora, há poucos momentos atrás, tão próximos que poderiam ser quase que confundidos a olho nu. Para que vocês tenham uma ideia, a distância entre eles, aparentemente no céu, foi muitas vezes menor do que o diâmetro, por exemplo, da lua cheia no céu, o diâmetro médio, né? Nós chegamos hoje a ter uma distância entre os dois astros de apenas 6 minutos de arco. Para vocês terem uma ideia, o diâmetro médio da lua cheia, em termos desse tipo de mensuração de medida, é de 30 minutos, para vocês terem uma comparação. Então, o que aconteceu hoje? Muito se falou já sobre a chamada Era de Aquário, né? A Era de Aquário, vamos dizer assim, em termos solares, não começou ainda. Mas o curioso é que essa conjunção mais do que especial aconteceu no mesmo dia do solstício de verão para nós, que estamos aqui no Brasil,
E também nesse mesmo dia que foi justamente mencionado de maneira prévia pela mídia impressa, televisiva e até através das redes sociais de uma maneira bastante detalhista em relação a isso tudo que aconteceu hoje de uma maneira definitiva em termos mundiais, nós tivemos justamente esse tipo de conjunção logo depois que ambos os planetas entraram justamente na constelação de Aquário. Isso é só uma informação, né, um dado que eu estou, na verdade, dados que eu estou juntando para esse tipo apenas da minha parte de reflexão, para vocês perceberem, talvez, como o universo, para nós, nesse momento, parece conspirar para que algo realmente transformador passe a acontecer a partir justamente dos próximos dias, em direção a uma sequência de acontecimentos que, de uma maneira clara e objetiva, vai envolver a divulgação, pelo menos inicial, da verdade da questão extraterrestre, dentro da área ufológica, como principalmente de início, no que diz respeito, como eu já frisei, em relação à descoberta de vida em Marte, que vai se dar oficialmente em termos de declarações, provavelmente a partir do próximo dia 18 de fevereiro, quando o mais recente rover da NASA, o Perseverance, vai estar pousando, se Deus quiser, em segurança justamente no planeta vermelho. Agora, para falar um pouco do fenômeno ufológico, né, e relacionar tudo isso que nós conversamos até esse momento, o que a gente poderia entender dentro, pelo menos, daquilo que eu considero como a minha percepção do que diz respeito ao que existe por trás desse mesmo fenômeno que nos acompanha desde as mais remotas eras, nós poderíamos colocar para vocês. Independente da presença de civilizações ou de representantes de várias civilizações que evidentemente não parecem ter uma ligação maior com a nossa humanidade em termos do seu passado, inclusive misterioso, em termos da sua própria origem, que nós defendemos há 40 anos no mínimo, ser realmente essa planetária. O que a parcela ao contrário, que tem a ver justamente com esse aspecto dessa interação maior de tais civilizações com o planeta Terra e ligando evidentemente a própria origem, essa planetária da nossa humanidade. Esses seres, hoje eu não tenho a menor dúvida, e esse é o ponto que eu gostaria de começar a abordar em direção à finalização da minha proposta para essa live de hoje. Qual seria, na verdade, se nós desejássemos realmente definir a mensagem no sentido maior que o fenômeno ufológico dentro desse grupo de civilizações que nos acompanha realmente desde mais remotas eras e, mais do que nos acompanha, vem interferindo desde uma espécie de uma queda do homem, quando ele teria regredido biologicamente falando, através de mutações genéticas, propiciou justamente a partir dessa realidade o quê? A perda total da consciência da nossa humanidade, no sentido de quem ela seria, de onde teria vindo para habitar esse mundo, e a partir disso nós ficamos limitados em todas as nossas capacidades, vamos colocar praticamente mediúnicas ou paranormais. Ou seja, esquecemos de quem nós éramos e, mais do que isso, perdemos em grande parte, e esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar, a conexão com o próprio universo. Porque a partir do momento justamente que a humanidade ela recria as condições que esses seres estão nos ajudando a desenvolver, na verdade, a recuperar, para falarmos claramente, em termos do nosso potencial que nós poderíamos chamar dentro da área da paranormalidade, que para eles é mais do que a normalidade, telepatia e outros poderes, outras capacidades, seriam justamente para qualquer humanidade avançada algo totalmente compatível com o seu dia a dia. Mas, para sermos mais objetivos, como eu vejo justamente a mensagem maior por trás justamente desses seres que visam a nossa evolução. Eles passam informações detalhadas dos mais variados aspectos ligados ao nosso passado misterioso, à nossa origem cósmica e o nosso futuro, vamos colocar, grandioso, que se aproxima certamente. Mas existe uma coisa que eles fazem questão de deixar claro, que entra em total sintonia, inclusive, com a mensagem daquele que há um pouco mais de 2000 anos
ao estar fisicamente entre nós, fez questão de deixar para nós de uma maneira, eu não diria velada, mas dentro de uma linguagem, dentro de uma roupagem que poderia ser entendida não só, pelo menos parcialmente naquele tempo, no passado, mas mais ainda compreendida e relacionada ao nosso momento atual pela humanidade da qual nós fazemos parte. Esses seres, eles têm feito questão de deixar claro para nós a ideia da unidade, a ideia de que todos somos realmente um, com eles e com o restante do próprio universo. Então, o que eu colocaria para vocês é que todas aquelas dificuldades que nós vivenciamos, inclusive hoje, dentro do processo da pandemia, em que nós vemos, por um lado, pessoas que parece que perderam totalmente o contato com a noção da realidade, como se a própria pandemia não existisse mais, e isso interage diretamente com uma falta de respeito pelo próximo, porque ninguém tem o direito de, por suas atitudes, acabar por propiciar justamente a morte de terceiros, por um nível de responsabilidade, né? Mas o que eu chamaria a atenção para vocês? Pelo outro lado, existe uma quantidade expressiva a nível de percentual dos homens e mulheres que hoje estão encarnados nesse planeta, que estão justamente numa fase claramente de crescimento da sua visão da realidade, propiciada por tudo aquilo que cada um de nós está tendo que enfrentar nesses momentos dentro desse tipo de realidade que eu tenho certeza que provavelmente nenhum de nós imaginou que poderia viver, né? Em pleno século XXI, em pleno início, né, desse tempo que nós estamos vivendo, onde a tecnologia terrestre, a ciência avançou tanto. Mas aonde interage isso com tudo aquilo que eu gostaria de passar para vocês? Pois bem, esses seres, eles fazem questão, como eu fiz menção agora há pouco, de ressaltar justamente que o passo definitivo da humanidade que ela precisa dar tem a ver com o próprio reconhecimento dela daquilo que seria a sua própria natureza, a natureza desses seres que estão contatando a nossa humanidade e que tem a ver, claro, com a própria natureza quântica do universo. Então, a partir do momento que cada um de nós realmente tiver a percepção que somos um, não no sentido de uma teoria que vem sendo proposta, mas que o próprio universo funciona exatamente dentro desses princípios, é claro que nós vamos estar capacitados a dar esse passo definitivo justamente rumo a esse futuro transcendente que se avizinha, que esses seres muitas vezes fazem questão de ressaltar para nós. Então é importante que a gente perceba, cada um de nós tenha na sua mente, nessa noite que nós estamos fazendo essas reflexões, que não adianta nós olharmos para o céu e ficarmos maravilhados com a conjunção que nós acabamos de ver, muitos de nós acabaram de ver, uma coisa tão singular que a última desse nível aconteceu há cerca de quase 800 anos atrás, e que nós só vamos ter outra chance igual daqui a muitos séculos no futuro. Não adianta nós olharmos para o céu e ficarmos maravilhados, não adianta nós entrarmos em contato com esses seres, seja dentro do processo de abdução, seja dentro de um processo de um contato mais aberto, ou seja, simplesmente através das nossas percepções maiores de que realmente a vida é algo inerente, num sentido maior e avançado, ao próprio princípio evolutivo desse mesmo cosmos ou desse mesmo universo. Não adianta nada disso se nós não vamos conseguir, no dia seguinte, fazer o quê? Olhar para o nosso próximo, olhar para aqueles que estão em dificuldade, olharmos para o outro lado do planeta e percebermos que, na verdade, todos nós fazemos parte realmente de uma única estrutura. Então, quando alguém realmente está em dificuldade, e quando eu falo dificuldade, não é simplesmente uma dificuldade financeira ou de saúde, mas uma dificuldade em perceber a verdade que envolve a todos nós, como que nós temos que perceber essas pessoas? Como partes nossas que, na realidade,
ainda não atingiram esse processo evolutivo de percepção que vai fazer com que a humanidade possa dar esse salto definitivo. Eu tenho tido a felicidade, né, de ter encontros com muitas pessoas ao longo desses mais de 40 anos de ufologia, publicamente falando, documentadas essas ocorrências e esse próprio período da mesma forma, de uma maneira objetiva, até através da mídia. E isso me ajudou realmente a poder acessar uma série de conhecimentos que transcendem a área da ufologia, viver experiências em outras áreas, por exemplo, como na área da parapsicologia, na área da espiritualidade, para citarmos apenas mais duas. E tudo isso, no final das contas, também não serviria de nada para mim, se hoje eu não olhasse tudo isso que nos envolve e não tivesse aquela percepção do quanto cada um de nós somos realmente responsáveis por esse salto, eu diria, quântico, que será capaz justamente de transformar a nossa humanidade em algo de forma definitiva que faz sentido. Não adianta nós vislumbrarmos esse futuro especial, anunciado há tanto tempo para a humanidade, se nós, nesse momento em que estamos vivendo aquilo que nós definimos como presente, não consigamos realizar nesse momento justamente aquilo que nós estamos vislumbrando para o futuro. Esse futuro grandioso, ele só vai acontecer a partir justamente dele se transformar no nosso presente, hoje, no nosso presente amanhã e no nosso presente, por exemplo, para falarmos e citarmos um ano, o próximo. Quando nós vamos, literalmente, como eu acredito sinceramente, viver a divulgação, finalmente, de que nós não estaríamos sozinhos no universo. Pelo menos existiriam micróbios ou vida microbiana, por exemplo, em Marte. Então, nesse momento de importância transcendente para a humanidade, eu sei que para muitos de nós, acostumados a conviver com a questão ufológica, a descoberta de vida microbiana em Marte, na verdade, até já foi realizada, como eu não tenho a menor dúvida. Ou seja, a oficialização desse tipo de verdade, para nós não vai ser algo de impacto, mas nós temos que perceber que para a maior parte da humanidade, isso vai ser um momento crucial de revelação realmente de que a vida não é um privilégio do planeta Terra. E o Vaticano, dentro da área religiosa, ele está mais do que preparado para assumir isso publicamente, como seus próprios astrônomos e alguns religiosos têm deixado claro desde os últimos anos, não só a partir de atitudes, por exemplo, dos últimos 2 anos que se tornaram mais evidentes. Então eu gostaria de fazer um convite para vocês, nesse momento que nós estamos nos aproximando do findar de mais um ano, e certamente de um dos anos mais difíceis que a humanidade teve a oportunidade de vivenciar, de perceber, cada um de nós possa perceber de fato, o quanto, além de todo esse conhecimento que nós estamos tendo acesso progressivamente sobre a questão da vida extraterrestre, a nível geral, e particularmente a partir do próprio fenômeno ufológico, que isso só faz sentido para nós e só vai redundar em algum tipo de benefício para a humanidade se nós possamos realmente vislumbrar e acessar aquilo que esses próprios seres fazem questão de mostrar para nós, ou seja, que nós fazemos parte de uma única estrutura, que cada um de nós faz parte de uma espécie de uma consciência maior, responsável pela própria evolução num sentido amplo e definitivo do próprio cosmos ou do universo, e que aquele que está do nosso lado é simplesmente uma parte nossa e dessa mesma estrutura, da mesma maneira que esses seres que se preocupam estão nos observando há tanto tempo, esperando que a nossa humanidade possa transformar o conhecimento, inclusive sobre a questão da vida extraterrestre, que ela em grande parte já tem, justamente na base para que ela possa dar o seu salto definitivo de compreensão e perceber o quanto nós somos responsáveis pela criação do próprio universo e das condições necessárias para que esse planeta
possa ser algo realmente diferente que foi até hoje, nos últimos milhares de anos pelo menos, e ser algo, como eu falei agora há pouco, que faça sentido, onde cada um de nós, e quando eu falo cada um de nós, não são apenas aqueles, vamos chamar, da espécie humana, mas que cada forma de vida que evolui nesse planeta, para começar, seja respeitada como mais uma criação, mais uma manifestação desse poder criador que foi colocado nas nossas mãos de maneira individualizada. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem de esperança num tempo melhor, que eu tenho certeza que vai acontecer, mas vai acontecer por quê? Porque o universo espera e deseja e está nos dando cada vez mais todas as condições, inclusive através das informações e conhecimentos que chegam até nós na atualidade, para que a gente possa transformar informação, conhecimento em algo realmente transformador, que vai fazer com que a humanidade assuma de forma definitiva o seu papel, tomando das mãos da divindade maior a própria missão de perpetuar a vida em escala superior em outros mundos do próprio cosmos. Essa é a nossa mensagem, eu chamaria e colocaria para esse final de ano para todos nós. E que nós possamos realmente reconhecer tudo aquilo que nós estamos tendo direito a ter acesso e fazer desse tipo de realidade justamente a base para esse salto definitivo rumo o quê? Rumo às estrelas de onde nós mesmos partimos num passado remoto. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês em mais uma live dessas de forma pontual e convidar vocês realmente, agora no próximo dia 25, na verdade, na próxima noite, do dia 24 para 25, fazerem uma reflexão que eu vou estar fazendo sobre qual seria, na realidade, a missão daquele que esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás. Quais seriam os sentidos maiores para o nosso tempo das suas palavras? Ele mesmo declarou claramente, segundo o texto bíblico, que ele não era desse mundo, e mais do que isso, declarou que cada um de nós, reparem bem, da mesma maneira isso vocês podem encontrar na Bíblia, e na verdade acredito que quase todos no mínimo conheçam essa realidade, quando Jesus chegou e falou que nós seríamos capazes de realizar coisas ainda maiores do que ele próprio, ou seja, ele nos mostrou um caminho para a evolução e como cada um daqueles que hoje divide o planeta conosco, e vocês que estão assistindo essa live aqui comigo, são realmente capazes de gerirem a própria evolução, não é do planeta Terra, mas do próprio universo no sentido mais amplo. Então, o meu boa noite a todos, agradeço muito a atenção e com certeza isso é mais do que uma convicção, nós vamos estar vivendo cada vez mais nos próximos meses momentos que vão mostrar, por um lado, o quanto a humanidade foi mantida na ignorância durante os últimos séculos, principalmente as últimas décadas, em relação às verdades maiores, mas principalmente o quanto a verdade vai estar em condição de ser manifestada no nosso dia a dia, fazendo com que a humanidade possa realmente assumir de maneira definitiva o seu destino maior, fazendo o futuro que nós possamos esperar se transformar na realidade em presente no nosso dia seguinte. Então, muito obrigado e boa noite.